Senhoras e senhores, mais um videozinho do canal que eu de novo esqueci de contar. Eu tô ficando velho, eu tenho que parar e dizer que eu vou dizer qual o número de vídeo em todos os vídeos e não dizer. Prometo melhorar isso dentro de uma organização que eu tenho, mas eu não estou fazendo. Mas tudo bem, vamos conversar um pouquinho sobre a nossa ideia de hoje, dentro da nossa proposta de sempre, de trazer alguma coisa enriquecedora para vocês, no âmbito de responsabilidade social, de cidadania, para que a gente possa ter mais conhecimento, mais informações, para construir, quem sabe, um futuro melhor, um presente também, mais uma perspectiva de futuro no minuto seguinte, a hora seguinte, o dia seguinte, é sempre futuro, né? O segundo que vai chegar daqui a pouco ainda não chegou, então é futuro. Seguindo, deu uma travada, a gente vai conseguindo trocar uma ideia aqui com vocês e debater que possa agregar e nos deixar melhor preparados e preparadas para o futuro, para o dia a dia, melhor dentro daquilo que eu tenho de expectativa, enquanto eu não consigo ter material vindo do meu canal de origem, que era o Felipe Neto, e as dúvidas que ficam lá, porque ele está com um probleminha lá com o YouTube. Então vamos aguardar um pouquinho, tá? E, além do mais, aquilo que eu sempre falei, neste momento eu ainda não tenho o número de inscritos para monetizar o canal, portanto eu peço ajuda para todos e todas a se inscreverem no meu canal até eu chegar a pelo menos 1000 inscrições e as visualizações, as curtidas, os comentários, deixar o vídeo rodando mesmo só ouvindo, sem precisar assistir, porque o que eu faço é mais falado, poderia ser um podcast, mas para não ficar um vazio, quem gosta de repente de ver alguém gesticulando, prestar atenção nos meus quadros, olhar para minha barba bonita, fique à vontade, mas o importante é que eu sempre vou trazer algo para vocês ouvirem, né? Então, se possível, ouçam até o final o máximo que puderem, né? Não ouçam 15 segundos ou 1 minuto, pode pular, não tem problema, desde que vocês fiquem mais tempo no vídeo, porque com 4.000 horas de visualizações de várias pessoas, e aqui eu vou poder monetizar o canal. Então, 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização. Sempre aquela matemática, 1.000 inscritos, cada um precisa ver 4 horas. 2.000 inscritos, 2 horas. 4.000 inscritos, 1 hora. 1 milhão de inscritos, não sei dividir, mas no sentido de que quanto mais gente, menos eu vou precisar de ajuda. Portanto, passando dessa parte da monetização inicial, que eu não sei se há alguma regra depois, eu vou parar de pedir essa ajuda que eu não queria pedir, só que agora há pouco que eu descobri as regras do jogo. Então, me ajudem. Me ajudem, por favor, me ajudem. Beleza? Então vamos lá. Hoje, continuando com um tema que eu gosto bastante, eu tenho muita facilidade com o assunto, um pequeno teminha dentro do tema principal que tem a ver com planejamento e organização, que eu já trouxe em um outro momento, que foi a sugestão de um colega, e não é a primeira vez que me sugere isso, tá? Porque eu tenho muita facilidade em gerar rotinas no dia a dia, a ponto de que até coisas que pareçam fora da rotina têm uma rotina, e isso eu já conversei aqui no vídeo também, que todo mundo tem rotina, basta a gente abrir os olhos para entender. Eu mesmo consigo ver rotinas dos outros que os outros não conseguem ver. Por mais que pareça uma bagunça, as pessoas têm rotinas dentro das suas bagunças. Viver dentro de uma bagunça é rotineiro para muita gente. Então, é um outro tipo de conversa que a gente pode ter. Mas hoje, como diz o título do vídeo, é curioso o que eu estou trazendo aqui, mas tem a ver com pequenos detalhes. 5 minutos podem atrapalhar o seu dia inteiro. E é isso a gente precisa conversar. Vou trazer um exemplo aqui para abrir um assunto e depois debater um pouquinho do que eu entendo e o porquê que isso acontece dentro da minha experiência em relação à organização e planejamento, tá? Se você marca uma consulta no médico para as 15 horas, você chegou no horário, tá tudo ok. Porém, você vai ser atendido lá pelas 13h22, 13h27. Raramente o horário bate. Raramente você consegue ser atendido no horário. Existe até a possibilidade de ser antecipado, se você acaba, e eu já fiz isso algumas vezes, pensando nessa possibilidade, então já fica uma dica também, se é às 3, chegue 2h25. Pode ser que o das 2h30 não tenha ido, tenha desmarcado, não tenham conseguido te avisar a tempo, ou você quis às 3 e não apareceu ninguém antes, né? Então, de repente, você consegue sair antes do início da consulta, você ganha tempo.
Mas, enfim, você chegou para o seu horário, no seu direito, e não foi atendido. Depois de um tempo, você vai vendo que isso acontece corriqueiramente. Se você no consultório do médico, que você vai, da médica que você vai, às 8 da manhã ou às 9, quando ela começa o seu expediente, vai notar que existe a possibilidade do primeiro paciente, da primeira paciente, ter atrasado, que sejam 5 minutos, tá? Ou de dois pacientes terem atrasados, dois pacientes, enfim, né? Terem atrasado 5 minutos, 3 minutos, às vezes alguém pode ter atrasado 15 minutos, como entre um e outro, a pessoa, por exemplo, né, das 2h30 não chegou, e das 3 só chegou mais ou menos 10 para as 3, 5 para as 3, não teve como antecipar e a pessoa chegou 15 para as 3. Então são 15 minutos aí que, dentro do período da consulta, dificilmente você consegue antecipar, até porque ser tratada da maneira correta, com o seu tempo de consulta adequado. Às vezes é um retorno do exame, é um retorno de alguma situação, tudo bem. Mas normalmente a consulta ela tem um período padrão. O médico ou a médica não vai agilizar, passar por cima do seu paciente, da sua paciente, para ganhar tempo. Às vezes consegue com algumas circunstâncias, mas de maneira geral, não. Então, aquele início lá, aqueles 5, 10, 15 minutinhos que para muita gente não fazem falta, faz falta, de repente, lá no fim do dia, que o paciente das 17 às 17h30 vai ser atendido depois, por causa de um problema lá no início. E é esse o ponto de partida que eu trago aqui com 6 minutos e 58 segundos, que eu gosto de ficar olhando, para não passar muito do nosso tempo de execução de gravação. Por que que eu trago este exemplo? Que é justamente isso que muitas vezes nós fazemos e não notamos que não tem como fazer, em muitos casos, tá? Inclusive porque muitas vezes nós queremos compensar uma situação de atraso de 5 minutos, de dormir 5 minutinhos a mais, de não se preocupar com esses 5 minutos, que eu consigo compensar depois. E normalmente essa compensação é relacionada a terceiros, relacionada, perdão, a terceiros ou outras pessoas ou outros momentos. Por exemplo, a pessoa liga a função soneca e dorme 10 minutos a mais do que aquele horário que ela botou que sabe que tem que levantar naquele horário. Lembrando que eu, inclusive, já comentei para vocês, o despertador tem que ser o último recurso em relação ao horário. Se está ali, como era no meu caso, 5h53, que era o horário que eu botava no meu último emprego, se ele tocou e eu estava dormindo ainda, eu sei que é o limite para eu conseguir fazer as coisas no meu tempo, no meu ritmo e com a possibilidade de imprevisto, de mais calma, de poder demorar um instante a mais caso o humor não esteja totalmente adequado, não esteja acordando bem, o café não tenha feito efeito ainda da maneira mais adequada, eu preciso sair da cama naquele horário. Mas se eu já acordo um pouco antes, eu já vou levantando, que eu sei que eu ganho minutos. Faz diferença, faz muita diferença, porque é um bônus e o relógio ele não para. E aí o que acontece? Se a pessoa fica 10 minutos a mais, ela vai descontar nisso ou na sua alimentação, de se arrumar para trabalhar, pegar suas coisas, se vestir, tomar o seu banho, de repente questão de utilização de banheiro, intestino, que a gente sabe que cada corpo tem uma maneira, e é bom a gente entender o nosso, para que isso também não nos prejudique, que a gente precisa se cuidar fisicamente, né? A nossa saúde é importantíssima, e para isso precisamos entender quanto tempo precisamos para tomar um banho, para usar um banheiro, para nossa higienização, enfim, tudo que é necessário antes da saída de casa. Então, se eu achar que eu vou conseguir tirar um tempo ali, eu não vou conseguir. Não tem como, muitas vezes a pessoa já tem tudo bem delimitada. E aí, muitas vezes, qual que é o erro? Quando joga essa responsabilidade para fora de casa. Aí acabou de vez. Que é o que eu mais ouço de muita gente conhecida. E quando eu pego no pé, o pessoal no primeiro momento fica chateado comigo, mas depois entende que eu estava certo. Não é culpa do trânsito, do Uber, do motorista, da sinaleira, da chuva, dos pontos de ônibus,
dos pedestres que você está atrasado. A culpa é literalmente sua, porque você tem a sua organização de horário e quis dormir 10 minutos a mais. Estes 10 minutos você não vai conseguir tirar de lugar nenhum. O ônibus ele tem uma margem de horário e você sabe disso. Provavelmente 10 minutos é muito, certo? Então, você sabe que tem que compensar ali, porque se perder o ônibus, vai aumentar para talvez 20, 25, 30 minutos de perda, e aí você vai chegar atrasado, ou mesmo que não chegue atrasado, você vai ficar na expectativa e aí vai cobrar que o motorista do ônibus seguinte está sendo muito devagar, que pegou todos os sinais fechados. Gente, o sinal, esse sim, é robô. É um robô. Ele é cronometrado. Ele tem uma sequência. Eu, inclusive, na volta para casa, num dos pontos da minha antiga empresa até o terminal do centro de Florianópolis, eu sabia que se eu passasse no relógio, que tem os relógios que tem a temperatura, né, os termômetros das cidades, num minuto X, eu saberia que o sinal do outro lado do meu estava abrindo e o meu tempo de caminhada médio era o suficiente para ele estar fechando e eu conseguir pegar o outro aberto para mim. Olha que loucura. Por quê? Porque o semáforo ele é cronometrado. Pode haver alteração, podem haver as mudanças, mas o tempo é cronometrado. Ah, então vamos pensar nisso também. Então, a parte dos semáforos fechados, se você insistir em sair às 7h20 e pega todos os semáforos fechados, é porque você está querendo descontar o seu erro, o seu atraso no semáforo. E, gente, o semáforo não erra. Você que tem que passar ali 1 minuto antes, 2 minutos antes, 15 segundos antes, não importa, para não perder este tempo. Então, ali não tem como tirar o tempo. Beleza. Chega no serviço, você sabe a sua demanda de serviço. Eu tinha que dar aula, certo? Começava às 8 e terminava meio-dia com intervalo às 10. Ponto. Não tem discussão. A turma não vai esperar 10 minutos. Né? Então, caso eu precisasse resolver alguma coisa antes de ir para a aula, por exemplo, passar no banco, passar no supermercado, ou eu faço isso no horário do almoço, ou eu não vou conseguir. Então, tudo vai sendo jogado para depois. E pior, eu estou trazendo esse tema principalmente com a nova cultura que temos do home office, do trabalhar em casa. Se você trabalha em casa, é pior ainda. Porque você vai fazer tudo ali, você sabe que pode fazer tudo a qualquer hora. Então, às vezes, você joga para depois, joga para depois, joga para depois, né? Porque, dormir um pouquinho a mais, tá? Depois eu vejo isso. Eu pego um café enquanto o computador está ligando, às vezes o computador não liga, tem que dar uma atenção para o computador. Testou, ligou, pá, já está na hora, tem que abrir e-mail, tem que abrir conferência, tem que falar com alguém. Não deu tempo de pegar o café ou de tomar o café ainda, vai dando atenção para a pessoa e não tomou o café. Já está se prejudicando. E aí começa o dia já dessa maneira e cada ação vai se enrolando cada vez mais. Vira uma bola de neve. Aí vai acabar tomando café depois ou nem tomar o café e, como consequência, o corpo não vai reagir da mesma maneira. A gente sabe que a cafeína ajuda a estimular a nossa prática diária, então muita gente acha bom. Questão de saúde, eu não vou entrar no mérito, eu não sou especialista, mas muita gente entende que vale a pena tomar um café um tempinho antes para despertar e começar a ter produtividade. Eu faço isso, né? Eu poderia chegar muito mais tarde no meu local de serviço, levantar meia hora depois, mas eu nunca faço para dar conta de tudo e, inclusive, meu corpo funcionar direito, tomar uma água quando acordo, cuidar de mim, cuidar das minhas gatas, tomar um café e, nesse período todo, para o deslocamento, quando estava trabalhando e presencialmente, o café ajudar a dar uma acordada e eu chegar pleno para o meu serviço, para que aquilo não vire uma bola de neve, eu erre alguma coisa, se é um dia de planejamento, eu não dê conta da demanda, aconteça algo que vai acumular. E é o mais comum. Para quem trabalha em casa, então, aí você pega algo que faria dentro de um esquema que você sabe mais ou menos quando pode acontecer algo, e aí surgem os famosos imprevistos na sua profissão, e aquilo que você ia fazer naquele primeiro momento que você não teria nada, não vai fazer. Às vezes é uma questão disso. Ia tomar um banho, tá com uma situação de dor de barriga, e aconteceu uma coisa muito séria que você é obrigado a estar ali, então não deixar para tirar o atraso com outras circunstâncias, e sim não ter atrasos.
não ter atrasos. É o mais importante. Como não ter atrasos, podemos fazer outros vídeos comentando sobre. Mas a primeira dica que acho que eu falei no outro vídeo, agora eu não lembro mesmo, eu estou olhando aqui para um cara chamado relógio. Esse é o cara fundamental. Acorde no horário X, levante nesse horário, faça um teste por uma semana. Levante esse horário, faça todas as coisas que você faz até a hora de sair para trabalhar ou de começar a trabalhar e olhe quanto tempo você levou. No outro dia, a mesma coisa. A tendência é que você leve o mesmo tempo todos os dias ou próximo, né? Com variação de alguns minutos. E pode ser que no meio disso você me diga, mas um tal dia, por causa da chuva, entrou água na minha janela, eu tive que secar o chão da casa. Tudo bem, eu já tive acidentes também disso com as minhas gatas, às vezes elas passam mal na madrugada, eu acordo e tenho que limpar o chão, ou questão do banheiro, acabaram brincando e sujando a casa, acontece também. Mas no meu caso, aí é um outro estágio de planejamento, já faz parte do meu dia a dia um tempo para imprevistos. Logo, eu não tenho estes itens como imprevisto. Todo imprevisto pode ser previsível. E ser previsível significa que você está pronto, sem ter prejuízos em relação a algo que não depende só de você. No meu caso, que eu trouxe aqui, já levanto com o tempo, sabendo que talvez eu precise limpar a casa com alguma sujeira das gatas, de chuva. Pode, de repente, teve um dia que choveu e tinha um bicho no banheiro, eu tive que matar o bicho, e assim vai. Então, por exemplo, acontecem circunstâncias, tá? Então, eu já meio que estou precavido. Não acontecendo nada fora do padrão, eu tenho mais tempo para fazer tudo com calma e me certificar de que eu fiz tudo certo, de fechar a casa, deixar o espaço preparado para elas, pegar tudo que eu precisava, enfim. Então, saber a sua rotina, principalmente quanto tempo você leva, é um grande passo para que a gente comece a organizar o dia. O ideal é saber tudo, porque o tempo de trabalho, eu enquanto professor, eu sabia numa questão de um horário fechado. Muitas vezes quem trabalha em casa não se policia, mas é bom se policiar, mesmo que não seja todo dia o mesmo horário, a mesma coisa. Anotar e respeitar este carinha aqui no computador, que agora são 10h18 da noite, que esse cara, ele não muda. Se eu parar aqui por um minuto, vai passar um minuto. Então, se eu for na cozinha e voltar a levar 40 segundos, eu levei 40 segundos. Não é questionável, né? É uma medida, é um padrão que foi. Eu tenho que lidar com este padrão e, entre aspas, controlar este padrão. Que aí eu evito ter atrasos, não tenho um problema de dormir até mais tarde, porque não vou dormir até mais tarde, não posso dormir até mais tarde, porque eu preciso daquele tempo. Posso me planejar para isso? É uma pergunta interessante. Né? Eu sei que eu levo tanto tempo, né? Eu levo 40 minutos para tudo, eu vou liberar 50, mas o meu despertador eu vou botar 60. Caso eu queira cochilar mais 10, eu posso. É uma outra conversa, é um outro nível de planejamento, mas é válido também. Agora não adianta querer fazer em 40 minutos o que você precisa de uma hora, porque você dormiu 15, 20 minutos a mais. Senão, não tem como. Lá na frente não vai resolver. Na ida para o serviço, na volta do serviço, em algum compromisso, o trânsito, as pessoas, terceiros não são responsáveis pela sua falta de organização e de uma rotina para o seu próprio bem-estar, ok? Então, qualquer outra coisa, esses vídeos sempre vão ficar um pouquinho mais longos, podemos ir conversando, pergunta, eu posso preparar uma outra fala para auxiliar nisso, para o bem-estar de todo mundo, até por questão de ficar melhor pessoalmente, fisicamente, saudavelmente e, consequentemente, no dia a dia, nos empregos que também são importantes, estarmos bem no mundo profissional. Belezinha? Então, até os 1.000 inscritos e 4.000 horas, meu povo. Likes, inscrições, comentários e visualizações me ajudam. Beleza? Então, parando por aqui, aquela olhadinha que eu quero parar e olhar para vocês enquanto eu paro. Beleza? Até o próximo vídeo.